Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema a confissão, a graça do perdão. Esse tema é um tema que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, não está muito em uso, infelizmente, na vida de muitas pessoas, porque quando fala em confessar pecados, em perdoar, parece algo que vai nos diminuir. Só que hoje nós vamos aprender, com base na palavra de Deus, a importância da confissão e do perdão. O perdão que recebemos e o perdão que nós dispensamos para pessoas que podem nos prejudicar. Então hoje nós vamos aprender um pouco como fazer isto, como pedir perdão e como confessar através da palavra de Deus. Lá em Tiago 5,16, nós vamos ver aqui o nosso texto base, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como é gostoso saber esse incentivo que a palavra de Deus dá, que nós devemos confessar, e ela traz junto com essa orientação o efeito disso. Nesse versículo base da nossa lição de hoje já fala, orai uns pelos outros para serdes curados. Quem é que não gosta de ser curado, seja por uma questão física de uma doença, ou seja de um sentimento ruim, ser curado? Mas para isso, nós precisamos lembrar que precisamos confessar e orar uns pelos outros. E essa eficácia que fala aqui na súplica do justo, a palavra justo já diz: será que eu estou sendo justa com o meu próximo? Eu estou orando pedindo a cura, eu estou orando pedindo a ajuda de Deus em prol da minha vida. Mas será que eu estou sendo justo? Para minha oração está sendo eficaz diante de Deus? Então vamos aprender com a palavra de Deus como é maravilhoso essa graça, como diz lá no título da lição já, a graça do perdão. Eu sempre repito, a graça, a favor e merecido de Deus para conosco. Então, o primeiro tópico dessa lição de hoje vai nos falar sobre o tema não mintam uns aos outros. Então, aqui já começa com essa colocação da importância de viver sobre a verdade. Lá em Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vós revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, falar a verdade, não mintais uns aos outros. Então, o que acontecia antes de sermos feitos filhos de Deus fica para trás. Nós temos que nos despir do velho homem, e esse novo homem precisa ser revestido. Revestido de quê? Da verdade, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, não fica apenas nessa questão desse versículo de Colossenses, quando pede para que nós não mintamos uns aos outros. Então, nós vemos que lá em Efésios 4, 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Então, somos um em Cristo, e nós não queremos que parte do nosso corpo sofra. E ao mentir uns aos outros, com certeza
isso estaria acontecendo. Por isso, em Efésios, reforça essa questão de falar a verdade. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade para o seu próximo. E lá em Filipenses 4:8, tem uma lista de questões que Paulo escreve aos filipenses, orientando como eles deveriam agir. E uma das partes desse texto mostra para a gente também a importância da verdade na vida do cristão. Vamos ver o que diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Olha que maravilhoso fechar com esse texto aqui de Filipenses. E Paulo, quando fala Filipenses, ele está dando uma série de orientações de um viver diante de Deus, de um viver que agrade a Deus. E ele termina dizendo finalmente, ou seja, ele já tinha falado tantas outras coisas, mas ele fecha dessa forma. E ele já começa dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, falar a verdade é uma marca do cristão que não pode ser ignorada jamais. É algo que vai mostrar que você realmente está comprometido em agradar ao Senhor. Então, ele fala essas outras questões, mas já entra aqui falar a verdade. E ele coloca que tudo que é respeitável, justo, puro, amável, que tenha boa fama, se há virtude, nisso pensar. Então eu acredito que se nós colocarmos tudo isso em nossa mente, e se for esses nossos pensamentos, vai ser muito difícil querer sair mentindo para os nossos irmãos, porque se a própria palavra de Deus nos ensina que é para pensar naquilo que traz alguma virtude, que há virtude. Que virtude há na mentira? Não há. Então, aqui nós aprendemos que a nossa mente precisa ser alimentada com coisas boas para que possamos estar fortes e firmes para agradar ao Senhor. Então, essa questão de não mentir, que possa ficar no nosso coração, pedir forças para o nosso Deus, para que possamos ser sempre verdadeiros. E essa verdade vai além do que nós falamos. Essa verdade pode ser no momento, naquilo que nós sentimos no nosso coração. Nós precisamos aprender a não enganar a nós mesmos com os nossos pensamentos, mas sermos sinceros diante de Deus no momento de uma confissão, no momento de um pedido de perdão. E o próximo tópico nós vamos falar sobre confessar os pecados. Eu falei um pouquinho lá no começo e aqui a gente vai falar um pouco mais específico sobre isso, sobre essa questão que para que nós possamos agradar ao nosso Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Há um louvor que eu gosto muito, que é até com base no Salmo, de se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse Salmo, alguém fez dele um louvor que foi muito cantado na igreja, que eu gosto muito. E é maravilhoso e verdadeira a mensagem desse Salmo. Então, quando nós falamos em confissão de pecados, um grande exemplo que a palavra de Deus nos traz é Davi, o rei Davi. Eu acredito que muitos já conhecem a história de Davi. Davi foi aquele que foi escolhido por Deus para ser rei, ainda muito jovem. E Davi, não por ele ser um servo de Deus, mesmo assim, ele também teve seus momentos de falhas e fraquezas. Mas ele foi um exemplo de ser humano que buscava agradar o coração de Deus. Então, o que ele fez nos momentos de fraqueza, ele pedia perdão, ele confessava os pecados. Então, um exemplo é que Davi
traz para nós está lá um dos exemplos em Salmos 32, de 1 a 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha só o grande exemplo do rei Davi aqui, ensinando-nos como ter uma situação resolvida diante de Deus, confessando. O versículo 1 do capítulo 32 de Salmos, ele já começa falando: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, ou seja, é feliz. E ele mesmo já coloca lá no versículo 3 desse capítulo 32, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. No 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, olha só, enquanto não há essa confissão, a situação em que nós nos colocamos, uma situação de sofrimento, ele coloca que os ossos envelheceram, que ele tinha constantes gemidos, porque estava guardando dentro de si aquelas questões de pecado. Mas a partir do momento que há a confissão, e essa confissão é verdadeira, vem o bálsamo do perdão do nosso Deus, que é a graça do perdão. Outro exemplo ainda no livro de Salmos, que está lá no Salmo 51, 4, aqui é o capítulo 51 fala daquele momento da história de Davi, que ele desejou Betseba para ser dele, e ele atirou de seu esposo, e aquilo foi um pecado diante de Deus. E quando o profeta Natã foi até ele e ele entendeu o seu pecado, ele se colocou diante de Deus, ele derramou seu coração. Ele entendeu quão miserável, quão pequeno ele estava sendo, e ele necessitava da graça do perdão de Deus. Lá no versículo 4 de Salmo 51 diz assim, vamos ver: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no teu julgar. Aqui ele está reconhecendo que aquilo que Deus colocar sobre ele está sendo justo, mas ele está colocando que ele entende que ele fez o que é mal perante Deus. E é isso que Deus espera de nós, esse reconhecimento das nossas fragilidades, esse reconhecimento dos nossos erros, porque não adianta fingir-se arrependido, mas precisa se derramar diante de Deus, crendo que Ele tem poder para te limpar de todo pecado. A gente vê que esse pecado foi um pecado que nós podemos chamar de individual, um pecado que Davi cometeu e ali ele se colocou diante de Deus pedindo perdão. Mas nós temos alguns exemplos também de pecados que nós podemos chamar de coletivos. Nós temos na Bíblia a história de Neemias, quando ele voltou para Jerusalém para reconstruir os muros, mas ali a gente vê em Neemias que não foi apenas a reconstrução do muro, né, a restauração, mas ali aconteceu uma restauração na vida daquele povo, do povo de Israel. Porque
porque chegou um momento que Esdras, ao ler o livro da lei, eles começaram a refletir e eles se levantaram e começaram a clamar a Deus e eles pediam perdão, eles confessavam seus pecados. Então ali eram, digamos assim, pecados que estavam prejudicando a vida de muitas pessoas. A gente vê na história do povo de Israel como eles sofriam quando eles desobedeciam a Deus. Então era um pecado, digamos assim, coletivo. Todos ali estavam errando, muitos ali estavam errando, não vou generalizar todos, porque sempre Deus teve misericórdia, levantou alguém para levar a sua verdade, trazer o povo para junto de si. E ali naquela história é um exemplo para nós também de como é possível haver restauração coletiva. Nós temos também um exemplo que eu acho maravilhoso na Bíblia, dessa questão de confissão e arrependimento, é a história de Zaqueu. Zaqueu, ele se mostrou tão arrependido que Jesus, mesmo sem vê-lo, ele sentiu que ali havia alguém de coração sincero, desejoso de se corrigir diante de Deus. E Zaqueu ali, quando ele tem essa oportunidade de conhecer Jesus, ele fica tão feliz quando Jesus o aceita e como filho, e ele fica tão comovido e grato que ele reconhece que ele precisa fazer algo pela gratidão que ele tem de Jesus estar perdoando a vida dele. Ele se coloca à disposição para dar metade dos seus bens aos pobres e ele ainda se coloca à disposição para devolver 4 vezes mais o valor para aquele que ele poderia ter defraudado em algum momento. Então ali é uma demonstração muito grande de perdão de Deus para com a pessoa. Ali Zaqueu, ele necessitava daquele perdão, mas ele chegou de coração sincero e ele recebeu este perdão. Isso é tão maravilhoso. Eu acho incrível como a palavra de Deus nos traz de forma tão simples, e às vezes nós, com as nossas dificuldades, de crença, na nossa fé tão pequena, que nós dificultamos as coisas. Mas o nosso Deus está de braços abertos para nos aceitar, para nos receber quando nós chegamos até Ele de coração sincero. E um outro exemplo também de perdão é o filho pródigo. Lá em Lucas 15, a gente vai ver a história do filho pródigo, como é maravilhoso a forma com que aquele pai recebe aquele filho, que eu tenho certeza que lá no início da história, o que o filho fez trouxe tristeza para aquele pai. Mas nem por isso aquele pai deixou de amá-lo. E quando ele retorna para casa, reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão, o pai está de braços abertos para recebê-lo. Isso é maravilhoso. Então ali a gente vê nesse texto muitas situações, mas umas que chamam a atenção, que é o assunto da nossa história, da nossa lição de hoje, é a questão da confissão e do perdão. Ali o filho pródigo confessa o pecado dele ao pai e o pai o perdoa. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, para concluir a nossa lição de hoje, que nós possamos aprender a perdoar a cada dia, que nós possamos aprender a confessar os nossos pecados, que nós possamos lembrar-nos da graça de Deus em nossa vida, não achar que não merecemos o perdão de Deus, porque imerecedores nós somos sim, mas nós temos a graça que já é o favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Por isso Ele mandou seu Filho Jesus. Então, que essa graça possa ser verdadeira, possa ser algo sempre na sua vida, no dia a dia, a graça de Deus. Busque essa graça, busque, seja sincero diante de Deus, derrame seu coração, para que Ele esteja sempre presente, porque Ele está disposto a perdoar. Isso é maravilhoso. Então, nós não podemos esquecer que, como nós estudamos e vimos lá a questão da oração do Pai Nosso, que nós precisamos de perdão, mas nós precisamos perdoar, porque a palavra de Deus, lá em Gálatas 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, que essa lição possa ficar gravada no nosso coração, que nós possamos semear bons frutos, para que nós possamos colher bênçãos em nossas vidas. Amém?